pessoal, meu nome é Romerito Costa Nascimento, eu sou presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Minas Gerais. Esse que está aqui fazendo a interpretação em Libras é o Edmilson, intérprete da Central de Libras aqui do nosso estado. Esse é meu sinal. Bom, pessoal, esse vídeo tem a finalidade da gente conversar um pouco, uma reflexão da conjuntura nacional sobre os desafios que nós temos para 2017 e posteriormente, 2017. Então, no cenário que a gente já tem, que foi a votação e a sanção presidencial, passou pelo Congresso Nacional da PEC 241/55, que reduz os gastos do governo aí por 20 anos, nós temos um cenário que está nos pautando algumas questões, algumas reflexões. A partir disso, uma delas é como que a gente vai, num cenário desse, de corte de gastos, defender a não perda de direitos. Então, a gente vai precisar e vai necessitar de uma mobilização grande do segmento de pessoas com deficiência, de todos os segmentos, aí eu estou falando de movimento global de pessoas com deficiência, para garantir que esses direitos não sejam cortados, mesmo que haja corte de gastos, porque a gente entende que nesse momento nós somos um público até prioritário em determinadas situações e questões que necessitam até de gasto público. A partir disso também nós temos outros dois cenários importantes para a gente conversar, também pensar sobre eles. Um deles é a reforma da Previdência, e aí com todas as suas nuances lá da reforma, desde a redução, do aumento da idade para a aposentadoria, do tempo de contribuição, esses impactos eles virão em cima da pessoa com deficiência fortemente, impactando inclusive lá na aposentadoria especial da pessoa com deficiência, quer dizer, aqueles tempos que estão previstos naquela legislação vão precisar ser modificados. E dentro dessa questão ainda temos o benefício de prestação continuada, que, de acordo com a PEC, o benefício de prestação continuada ele será mantido nos patamares, as correções dele não serão as mesmas correções realizadas pelo salário mínimo, ou seja, o benefício de prestação continuada, o BPC, todo mundo conhece como LOAS também, ele não vai acompanhar o aumento do salário mínimo. Pode ficar estagnado aí agora nos 937, por exemplo. Quer dizer, o salário mínimo aumentará e o BPC ficará nos mesmos patamar. Por que isso é importante? O BPC ele é um benefício importante para pessoas com deficiência que recebem eles. Todas essas pessoas que recebem são pessoas de extrema vulnerabilidade social, estão numa linha de pobreza muito grande e vão precisar de uma condição maior, vão precisar de manter o seu padrão de consumo, de poder manter as suas necessidades básicas, e quando ele é congelado, isso não vai ser possível. Sem contar que, provavelmente, as regras, a forma de acesso ao benefício, elas serão cada dia mais enrijecidas, embora o critério pobreza ele seja bem subjetivo e a gente já tenha várias discussões sobre ele, sobre esse critério, somente esse critério, vulnerabilidade social, um critério amplo, quer dizer, a gente já tem aí grandes desafios, inclusive judiciais, com relação a isso, mas a gente vai precisar focar nisso para que pessoas com deficiência que não tenham condição de sustentar ou de serem sustentadas por sua família tenha condição de ter uma renda mínima. Essa é uma coisa que a gente vai precisar bater bastante na tecla. E outra coisa importante, que é a questão da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela
tem alguns rumores, e a gente já percebeu algumas ações nesse sentido, na flexibilização de jornadas de trabalho, na flexibilização contratual. E aí, quando a gente fala de flexibilização contratual, nós estamos falando, por exemplo, em se forem contratar uma pessoa, ao invés de contratá-la, né, pelo modo CLT, por exemplo, ela seria contratada como pessoa, como se fosse pessoa jurídica, prestadora de serviços, por exemplo. Isso impacta diretamente no quantitativo de cotas, por exemplo, que uma empresa precisa ter relativa à pessoa com deficiência. Se ela diminui a quantidade de pessoas contratadas pelo modelo CLT, modelo seletista, né, que está ali baseado na CLT, isso impacta diretamente no quantitativo de pessoas contratadas, que impacta diretamente na quantidade de vagas disponíveis pelas cotas para as pessoas com deficiência. Quer dizer, um avanço importante que nós tivemos, que nós conquistamos ao longo desses anos todos, de todas as pessoas que nós somos muito gratos, que fizeram que nós chegássemos hoje onde estamos, ligadas ao movimento de pessoas com deficiência. Vai gente não vai mais poder fazer, pode ser que a gente tenha alguma redução aí, e isso vai, com certeza, impactar na vida de muitos brasileiros, pessoas com deficiência que estão ou que entrarão para o mercado de trabalho. Então, pessoal, são esses nossos desafios, né? No cenário de gasto muito forte, fazer com que nossos direitos sejam garantidos. Com relação à reforma trabalhista, a gente precisa ficar atento a essa questão da flexibilização do contrato de trabalho. E com relação ao BPC, é garantir que pessoas que não tenham condição de se sustentar e serem sustentadas por suas famílias possam sim ter o acesso garantido ao BPC. Esse é o nosso foco, acho que esse é o nosso trabalho que nós vamos ter agora. Essa é uma opinião minha. Nós vamos fazer alguns outros vídeos com relação a esses nossos desafios. E eu gostaria que todos vocês participassem conosco desse momento, participando das reuniões do Conselho, estando conosco aí nessas discussões. Obrigado a todos e a todas. Tenhamos todos um bom dia.